O Matheus fez um bilhete pra fada do dente. Um monte de bala, uma nota de 100 reais e outra de 20 reais. Aí aqui diz ele que é um oi e um dentinho. Matheus, aqui, ó, papel é o lugar de escrever. Não é na parede, Matheus. Olha só, gente. Janelinha dele, a janelinha. O que será que ela faz com os dentes das crianças que ela compra? Acho que ela come. Come? Meu Deus, como assim? O que vai fazer com o dente? Quebrar ele? Só pegar e quebrar depois? Não sei. Acho que ela deve fazer um colar de dentes, não? Colar desse tamanho aqui, do tamanho do planeta, pra caber do tamanho dela. Ela é pequenininha, desse tamanhozinho aqui, do tamanho da minha palma. Não sei. Vai que tem alguma fada gigante lá, a fada rainha. Igual as abelhas. A abelha rainha, ela é maior. Mas se como você é muito inteligente, você já faria pra mim.